pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Avançado e Mineração de Dados. Hoje nós veremos a primeira parte da revisão da segunda semana do curso. Vamos lá? Big Data Avançado e Mineração de Dados, revisão da segunda semana, parte 1. Uma mineração de dados bem-sucedida deve levar em consideração o tipo e a qualidade dos dados. O que é o tipo do dado? É o formato dos dados. Tem algumas técnicas que são mais adequadas dependendo do formato do dado, do conjunto de dados que a gente vai trabalhar. E a qualidade diz respeito ao nível de ruídos. Às vezes a gente consegue melhorar a qualidade e isso vai nos dar resultados mais interessantes na hora de minerar, né, de aplicar uma técnica de mineração de dados. Em muitas situações a gente precisa modificar os dados brutos para que eles se tornem mais apropriados para certas técnicas de mineração. Uma preparação de dados bem-sucedida envolve o bom conhecimento da base de dados e das possíveis técnicas de preparação que a gente pode utilizar. Vamos falar agora dos tipos de dados, né? Eu tenho basicamente o conjunto de dados, que é a coleção de objetos desses dados, e os objetos de dados são descritos por um número de atributos. Os objetos de dados também podem ser chamados de registros, linhas, ponteiros, vetores, eventos, casos, exemplos, observações ou entidades. Outros nomes para atributos são variáveis, características, campos ou dimensões. Então, dependendo do autor que você estiver pesquisando sobre mineração de dados, você pode encontrar essas diferentes nomenclaturas para os objetos de dados e para os atributos. Exemplos de conjuntos de dados seria qualquer tabela, né, ou resultado de uma consulta que eu fizer no banco de dados. Eu tenho as colunas, que são os atributos, e as linhas, que são os objetos de dados. Os atributos eles podem ser divididos em nominais, ordinais e numéricos. Os nominais são valores nominais que eu não consigo fazer nenhum tipo de ordenação sobre eles. Eu consigo apenas comparar se eles são iguais ou diferentes. Por exemplo, cidade de uma pessoa, profissão. Os ordinais eu já consigo ordenar esses valores, né? Por exemplo, conceitos de notas A, B, C, grau de escolaridade, né? Ensino fundamental, segundo grau, superior, etc. E os numéricos é quando, além de poder comparar, a gente consegue fazer operações matemáticas de subtração e adição com esses números. Por exemplo, datas, né? Eu consigo acrescentar, tirar dias de uma data. Temperatura e preço, consigo somar e diminuir valores também. Dados em registros. Esse é o tipo de conjunto de dados mais comum, né? A gente tem uma coleção de registros com um número fixo de atributos e a gente pode visualizar esse tipo de dado como uma tabela com linhas e colunas. Quando todos os atributos de um conjunto de dados são numéricos, a gente normalmente chama de matriz de dados. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu tenho os atributos x e y, distância e peso, que são todos numéricos. É uma matriz de dados. Para a gente fazer a preparação de dados, é importante a gente utilizar algumas bibliotecas. Uma delas é a NumPy. Ela é muito útil para trabalhar com vetores e matrizes de dados numéricos. A gente pode instalar no Linux com o comando apt install Python 3 NumPy. E no Windows eu posso usar o pip install NumPy. O principal tipo de dado é um vetor de dados do tipo ND-Array, ou simplesmente Array, né, no inglês. E nesses vetores, todos os elementos precisam ser do mesmo tipo, né, ou todos os números inteiros, todos os números fracionários. A criação de vetores pode ser feita com a função Array aplicada sobre uma lista de valores. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente declara alguns vetores, né? O primeiro, na linha 3, declara um vetor A em cima de uma lista de 1 a 4. Se a gente colocar depois a gente vai ver o resultado da execução desse código, né? Ali eu dou um print no próprio vetor, depois no dtype para a gente ver o tipo de dado dele. Depois eu crio um outro vetor, dessa vez eu estou forçando que o tipo de dado seja float, né?
passando o parâmetro dtype para a nossa função array. Depois, na linha 10, eu estou mudando o formato desse vetor, desse array. Inicialmente eu tinha uma única linha com vários atributos, e no momento que eu mudo o shape, né, o formato dele, nesse caso aqui eu estou colocando um vetor 2x2, duas linhas, duas colunas. Na linha 15 eu estou criando novamente um outro array ali de 1 a 9 e estou chamando a função reshape, passando para ela que eu quero 3 colunas. Aí ele vai calcular automaticamente o número de linhas, né? A propriedade .ndim dá um número de dimensões, pode ser de 1, 2 ou n dimensões, a nossa matriz ali. E aqui eu tenho um outro exemplo onde eu estou criando uma matriz usando um range, né, de range 25, vai ser de 0 a 24 os números. Estou dando um reshape aqui para ela ficar 5 por 5. E aqui eu estou mostrando como que a gente acessa determinadas posições do vetor, né? Então, primeira linha, linha 2, coluna 3, né? Então, A 2,3. Se eu quiser as linhas 2 a 3, né? Aqui a gente coloca também, tem o mesmo caso do range, né? Se eu colocar 2, 4, na verdade ele vai pegar a linha 2 e 3, ele não pega a última que a gente está passando. Se eu quiser as colunas 1 e 2, aí o primeiro parâmetro dentro do colchete seriam as linhas, eu coloco 2 pontos para ser todas as linhas, 1 a 3 para pegar as colunas de 1 a 2. E aqui eu estou pegando um recorte ali de 1, 3, 3, 5. Outra biblioteca bastante utilizada quando a gente trabalha com mineração de dados é a biblioteca Pandas. E ela facilita muito essa parte de pré-processamento dos dados. A instalação de forma similar ao NumPy, né, eu posso usar o apt ou o pip, dependendo se eu estiver no Linux ou Windows. E os principais tipos de dados da biblioteca Pandas são o series, né, ou séries, que é um vetor unidimensional, e ele tem um atributo index que serve para identificar cada posição de cada elemento. Esse index pode ser um número, pode ser de qualquer tipo também. E tem o data frame, que é uma estrutura bidimensional parecida com uma matriz, onde cada coluna é uma series. Aqui a gente tem um exemplo com series, né? Eu importo a biblioteca Pandas, crio aqui uma series de preços. Quando eu crio ela, o index é automático, né, de 0, começando do 0 até o n-1, onde n é a última posição. E depois eu crio uma outra series aqui, onde eu coloco o index, coloco como se fosse um nome de produto, né, e o preço dele. Então, produto A, 10,5, produto B, 5,8. Eu consigo acessar pelo índice, como a gente vê ali na linha 10. Com Pandas é interessante porque a gente consegue ter várias medidas interessantes sobre os elementos da coluna, como média, desvio padrão, etc. Aqui na linha 11 a gente está pegando a média dos preços. E se eu fizer uma operação como eu estou fazendo na linha 13, preços vezes 1,2, ele vai pegar cada preço e multiplicar por 1,2 e vai me retornar uma outra series aqui com esses preços multiplicados por 1,2. Aqui a gente tem um outro exemplo usando um data frame. Nesse exemplo aqui a gente está usando um dicionário para criar o data frame, onde cada chave que eu tenho ali, né, o produto, preço, estoque, vai ser uma coluna, e o valor dessa chave é uma listinha de valores que vai ser a coluna, né, de valores do data frame. Depois a gente imprime, né, o data frame como um todo, imprimo o dtype aqui dos dados, imprimo as colunas, vai aparecer o nome das colunas. Se eu quiser só a coluna de estoque, dentro de chaves eu coloco o nome da coluna, eu tenho acesso a ela, mostrando. E o Pandas é interessante também que a gente pode gravar, né, um data frame em arquivo CSV com o tool CSV, e a gente consegue ler arquivos CSV também.
Aqui a gente tem um outro exemplo onde a gente está fazendo ordenação e filtragem de dados. Aqui, ó, eu estou lendo, né? No slide anterior, no slide 11, eu salvei os produtos como... Salvei o DataFrame, aliás, no arquivo produtos.csv. E agora eu estou lendo, né, com read CSV, ou CSV, né, do inglês, o arquivo CSV produtos.csv. E aí eu tenho um DataFrame carregado desses dados. Aqui a gente está usando o sort values para a gente ordenar todos os dados de acordo com a coluna estoque, né, by estoque. Ascending é porque eu quero decrescente, então eu quero aqueles que têm um estoque maior primeiro. E o inplace igual a true, para que essa modificação já aconteça no DataFrame dados que eu tenho aqui. Quando a gente não coloca o inplace, ele me dá um outro DataFrame como resposta. Ele não atualiza o DataFrame onde eu apliquei a operação. Aqui na linha 7 eu estou fazendo reset index, porque como eu ordenei os dados, a numeração do índice ela muda também, né? Se o 0 foi para a última posição, o index 0 é a última posição. Quando eu faço o reset index, ele recria os índices considerando as linhas nas posições que elas estão. Na linha 8 eu dou um drop columns index, né? Estou apagando o índice dos meus dados. Depois, na linha 10, a gente está acessando o terceiro produto ali com o lock. Na linha 11, a gente está filtrando, pegando os dados que tem apenas estoque maior que 100. Aliás, ele me dá, na verdade, as posições que atendem essa consulta aqui de estoques maior que 100. Na linha 12, que eu realmente pego, né, os dados de acordo com as posições que foram verdadeiras. E na linha 14 eu faço um filtro tanto no estoque quanto preço acima de 20 ali. Aqui nós temos um exemplo com plotagem de gráficos. Eu tenho duas bibliotecas que são muito utilizadas nessa parte de plotagem, que é a Matplotlib e a Seaborn. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente está carregando uma base de dados da biblioteca Seaborn, que seria a base de dados TIPS, que são uma base de dados de gorjetas pagas em táxis em Nova York, uma base de dados sobre isso. E aqui eu estou dando um plot na coluna total bill, depois eu dou um show, né? E depois eu dou um CLF ali para limpar. E depois eu dou um outro plot ali que seria na coluna... Na verdade, eu estou dando um plot aqui no histograma, né? Então ele gera um histograma dos dados que eu tenho nessa coluna total bill e depois ele faz o plot dele. E por último, na linha 11, eu faço um plot aqui de um scatter, né? Que são pontinhos onde eu vou ter no eixo X o total bill e no Y a gorjeta, no caso o TIP. O resultado a gente vê aqui no slide 14, né? O primeiro é uma série, né, que vai percorrendo ali com o tempo os valores que eu tenho no total bill, depois o histograma e no último aqui o scatter. E assim a gente finaliza a parte 1 da revisão da segunda semana. Aqui a gente reforça aquelas recomendações, né, de tentar refazer os códigos, executar esses códigos para vocês observarem os resultados, tentar resolver os exercícios, revisar o conteúdo e fazer pesquisas complementares para ampliar o conhecimento de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo e bons estudos para vocês, pessoal.